Bom, gente, eu tô aqui com Platinum, voilà, agora conectou. Fazer um teste hoje original, totalmente. Espera, a localização já foi feita. A gente vai testar o alcance com as antenas originais, né, para ver exatamente como. Depois que eu vou modificar, para ver se melhora um pouquinho o sinal. Né? Vamos testar agora. Vou ligar o motor. Bom, eles do Platinum também, tá? Tudo original. Ó, um pouquinho. Ver se estiver funcionando. Vou só mostrar as antenas. Vou descer um pouquinho. Eu estou aqui, olha as antenas originais. Vamos lá com esse aqui. Estou em casa, eu vou virar o drone. Pela posição, já pelo GPS. Está tudo marcado. Então vamos lá. Subindo. Vamos para frente, ó. Começando ainda. Vai começar a 36 metros. Vou baixar um pouquinho a câmera para ver se tem obstáculo. Reagir rápido. Olha, 12 metros por segundo. Hoje tem um pouquinho do vento. Então botar 60 metros, como eu sempre acostumado a fazer. Olha lá. Tem vento já. O deslocamento já mais. Depois eu vou abaixar um pouquinho as antenas. Eu estou abaixando as antenas. Vou deixar um pouquinho. Chegou bem. Olha lá. Tem que levantar um pouquinho mais. Estou baixo. Já 1 quilômetro. Direção dessa montanha. Deixa um pouquinho. Claridade. Tem um vento. Tá bom, do rádio, ótimo. CPU HD. Sim, eu vou ter até parar aqui, ó, para mostrar para você. Você vai no HD. Você tem aqui regular mode. Olha lá, imagem, rate, aí automaticamente mais baixo. 1.4. Aí, mais baixo, aí para não forçar o seu HD, tá? Já dou um pouquinho de imagem, um pouquinho de sinal também. Já HD de novo, então vou montar para 100.
de novo HD, perto da HD, vamos subir de novo até encontrar o HD. Não encontro ainda. Voltou, mesmo assim, agora pegou. Estou aqui dando a imagem, tentando se desfocar. Espera um pouquinho. Vamos subir um pouquinho a 160 metros. Deixa eu ver se eu tenho como ajustar esse aqui. Mesmo assim não ajuda. Vou chegar uma perto. Daqui a pouco vai envolver o rádio junto também. Para concluir uma perda total. Vai estar segurando, oxidando. Começando só a bater OS2. O modo automático agora. Você pode fazer também. Para cancelar C2, tac, eu vou voltar normal. km. A rádio está segurando, a HD está quase no final. Essa parte é mais difícil. Esperando, ninguém está segurando. Ela voltou, passou uma parte. Já dou uma aqui na rádio, um ajusta. Aqui não dou tempo para ver. Chegar a 4 km, só para ver como está até aqui. Você vai ter o máximo. 4 km, vou pedir para voltar. Go home. Mas não, vamos ver. Mas está já bem falhando. A volta vai ser muito mais rápido. Eu já estou 3.8, dá para até com 15.2, 15 metros por segundo. Prima falha na volta do HD. Descer um pouquinho, a HD já está recuperando. Eu programei meu retorno para ir mais rápido. Evite de apertar o botão, surtout quando tem vento a favor na volta, você não precisa apertar o stick de direita.
se ele vai ao modo manual, eventualmente um pouquinho mais rápido na truc, não. Só realmente retorno home, que dá ajuste. Vamos lá, então de novo. Go home. Tranquilamente. Muita bateria ainda. Olha, 15.6. Eu estou com Platinum, né? O giro está me fazendo um giro de 530 de vaca. Deixa eu ver se tem como. Você está em frente, eu vou explicar a respeito das antenas. Agora estou apontando ele. Lá em cima tem a minha drone vermelha. O branco é as antenas que eu estou apontando. Então você pode sempre, olha lá, vou um pouquinho à direita, aí e vai para a esquerda. Eu vou para a esquerda, vou para a direita. Sempre, olha lá, apontando certinho, é isso aqui. Mas não, eu vou virar para a direita totalmente e meu controle está assim, olha lá. Eu estou a 90 graus, não, 45 graus do lado direita. Olha lá, meu drone está à esquerda. Então é aqui que você aponta certinho. Olha lá, eu estou ajustando. E aqui que está meu drone. Dá na cara das antenas. Tá? Então se eu vou à esquerda, com meu controle, olha lá, eu ponto direita e meu drone. Tá? Então é isso que eu estou explicando. Você pode ajustar assim em função disso aqui. Olha lá. Esse aqui e você está apontando certinho no seu drone. Isso ajuda pra caramba. Tá? Como ajustar certinho as antenas. Está muito longe. De novo, eu vou para a direita. Meu drone, meu truque vai para a esquerda, porque meu drone está à minha esquerda. Eu vou à esquerda e meu drone está à minha direita. Tá? É assim mesmo. Tá bom? Só que sempre dá para ajudar certinho como apontar certinho as antenas aí. Com certeza o vento levou, né? Ma bola estava do lado esquerdo e foi para a direita. Landing. Ah, já está chegando perto de mim. Embaixo, minha casa. Não reparo, gente, estou em Nilópolis. Todas são bonitinhas. Está embaixo de mim. Eu estou lá embaixo desse negócio. Metal. Não tem muita indicância, que é bom. Vamos para ele. Vamos avançar um pouquinho. Vou me ajustar aqui. O carro azul do meu sogro. Meu carro está da direita. Esse é o meu primo voo com Platinum aqui. A 30 metros, vamos avançar um pouquinho mais. Tem berro de metal aqui. Aqui. Tá bom, aí eu vou escutando ele já. Ó, tá em cima de mim. Vou levantar um pouquinho a câmera. Vou parar aqui. Tirar ele devagar. 10 reais hoje, gente. 30 ovos por 10 reais. Ah, 31 bateria, tranquilo. Vamos voltar o drone. Aqui, eu estou lá dentro desses dois caixas aqui, ó. Meu de pouso e decolagem. Bom, aqui não é um local ideal para pousar, tá? Mas como eu estou acostumado a pegar na mão, aí eu vou lá. Olha lá.
Platinum chegou, estou aqui usando a antena original, né, sem modificação nenhuma, só para testando. Então vamos, depois próxima vídeo, eu vou modificar o controle e vamos refazer esse local, tá? Deixa eu parar o vídeo, para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Até logo, gente. Até logo, vamos parar.